Olá pessoal, espero que estejam todos muito incríveis. Hoje a gente está aqui para mais uma conversa sobre os processos conscienciais. Então a gente vai começar aqui tirando as mensagens principais e aí a gente vai vendo os desenrolares aqui de cada coisa. Vamos lá, para você que está chegando agora, aqui a gente discute um pouquinho, é um tema geral para todo mundo que chegar até aqui, para reflexão mesmo. Pode ser que se encaixe com a sua vida agora, pode ser que não. Talvez traga só uma reflexão interessante sobre alguma coisa, algum esclarecimento, mas não tem problema. Fica, e aqui as mensagens são para todo mundo e é para ajudar a gente a pensar, repensar coisas de outras maneiras. Vamos ver então. Estou tentando embaralhar pra cá, porque as cartas aqui são grandes. E aí aqui, se a gente embaralha ao vivo a cores, vamos lá. Então vamos lá. Boa. E que eu vou deixar o conselho final. Vamos lá. Fauno. Micomako. Essa mensagem ela tá falando sobre a gente ver as coisas como elas realmente são, tá? Vou tentar entender um pouquinho melhor. Tá. Sobre o que a gente fala aqui. Muitas vezes, quando a gente está nesse caminho de tentar enxergar as coisas como elas são, a gente tem as nossas coisas para fazer, certo? E aí, às vezes, porque a gente não consegue ver com clareza um ponto do caminho, a gente desconsidera todas as outras coisas que a gente fez, boas, legais e importantes, até esse momento, né? Por quê? Porque a gente tá dando conta de fazer tudo que a vida traz pra gente. A gente tá tentando pelo menos ir atrás de tentar resolver.
E aí também fala de uma coisa que é quando a gente pensa demais, quando a gente precisa tentar entender demais o que está acontecendo, é porque a gente já viu, né, com clareza, só que a gente muitas vezes não quer aceitar aquilo. Então é como se pedisse aqui uma coisa, uma necessidade de, ainda que doa, acredite nessa percepção que você teve e não fica se questionando tanto. Porque é como se fosse assim, a gente, na grande maioria das vezes, tem o discernimento que precisa, mas é que é muito doloroso de ver a verdade de algumas situações, né? Só que aí, né, tem aquela questão de quanto antes a gente consegue ver, antes a gente consegue modificar o que precisa, né? Antes a gente consegue se reorganizar de uma outra maneira, se transformar. E ver também, né? Tem uma questão outra aqui que é de autovalorização que está intrínseca. A gente não acreditar na gente mesmo. Duvidar de si, das próprias capacidades, da própria força, da própria capacidade de nutrir, né? Então aqui fala bastante sobre a gente confiar no nosso próprio caminho, por onde a gente já passou, tudo que a gente aprendeu, para fazer os julgamentos que a gente precisa. E aqui não é no sentido negativo, não. É no sentido de ter discernimento para ver a verdade da situação, tá? E que, infelizmente, às vezes essas verdades, elas são duras, elas são doloridas. Mas é melhor que a gente veja a verdade do que fique se enganando, né? Vamos ver aqui, o que mais? Iluminação. Minha luz é a voz do divino. Então, aqui de alguma maneira me traz também essa coisa do. Lembra que eu falei? Do quanto antes a gente consegue ver, melhor é, que a gente consegue se libertar. Então, aqui tá falando que é como se essa luz que você tem, esse esclarecimento, esse discernimento sobre essas situações, são clarezas internas para você mesma, para ir para um caminho ou outro, né? Porque esse não tá bom para você, essa situação não é boa, essa situação com essa pessoa não é legal. Então diz assim, de uma necessidade da gente confiar nas nossas próprias percepções, nos nossos próprios instintos, por conta da experiência de vida que a gente teve, em momentos de confusão, de caos. Então é como se fosse assim, olha, é a percepção que você teve, você já passou por situações que a sua intuição está falando, pode ser que não sejam as mesmas, tá? Mas tem alguma coisa ali que tem a ver com isso e você tá tendo esse discernimento, né? Então, aqui na verdade fala muito da gente confiar no sapato, né? No sapato que o nosso pé calçou, que ele trouxe a gente até aqui. Então, acreditar no próprio caminhar, né? Acreditar mais em você, no que você aprendeu com essas experiências. Então, aqui, ainda que doa, a verdade é necessária de ser vista. Né? Tem uma coisa assim de. Como que é? Veja a verdade, ela vos libertará. E aí tem isso, né? Ver uma verdade dolorida que a gente não queria ver, que a gente queria que fosse outra coisa. Mas é aquilo. E ter uma iluminação maior de que se a gente tá vendo isso, tá entendendo, tá tendo discernimento que é isso mesmo que tá acontecendo, por mais dolorido que seja, existe um caminho melhor para você, tá? Então, é como se fosse assim, tem uma coisa assim, né, de nada acontece por acaso, aqui num sentido de as coisas às vezes são tiradas do nosso caminho porque elas não eram boas pra gente.
E muitas vezes a gente vai percebendo isso, por mais que a gente tenha visto isso num primeiro momento, tenha se afastado, a gente vai conseguir elaborar, entender melhor essas situações com o decorrer da caminhada, né? Mesmo após se retirar. Mas o importante é ir embora dessas situações que não valorizam. E essa é o dever primeiro, né? Enfim. Que não valorizam o que ferem de alguma maneira. É a mensagem que me vem. Enfim, pessoal, acho que o processo aqui era esse de hoje. Espero que tenha esclarecido alguma coisa aí pra vocês. Beijinhos e até logo. De poema. Só fazer uma limpa aqui, energética, enquanto a gente reorganiza aqui as energias. Aí, bye bye.